Vou falar também da intenção do Palmeiras de comprar em definitivo o Lázaro. O Lázaro é um jogador que foi emprestado, né? Tá emprestado do Almeria da Espanha. O valor é salgado, mas o Palmeiras entende que ele fez uma boa temporada, ou vem fazendo uma boa temporada. Vou trazer esses detalhes e os valores para vocês. Antes, se inscrevam aqui no canal, ativem as notificações. E é o seguinte, hein, torcedor do Palmeiras, o Lázaro vai ser comprado pelo Palmeiras, ou pelo menos já vão começar as negociações para compra em definitivo do Lázaro, né? O Lázaro é um jogador que chegou emprestado do Almeria, né? O Palmeiras pagou o empréstimo desse atleta, e aí tem uma cláusula que é possível você estender mais 6 meses, pagando também mais uma grana pro Almeria. E aí seria a questão da cláusula para você ativar, da questão do Mundial, né, de 2025, que o Palmeiras vai disputar. Não é o Mundial do fim do ano, é o Mundial lá do meio do ano, onde tem vários clubes, enfim, o Palmeiras é um dos representantes brasileiros nessa competição, que vai ser muito emocionante do ponto de vista de jogos, de grandes adversários e tudo mais. Então o Palmeiras está bem focado nessa competição do ano que vem, mas a tendência é que já essa negociação aconteça no final do ano, nessa reta final de ano, para uma compra em definitivo. Seriam 12 milhões de euros, né? O valor 12 milhões de euros para você poder contratar o jogador em definitivo, e aí entra uma negociação, você pode pagar parcelado, aquela coisa toda. Mas a sinalização do Palmeiras é que o Lázaro desempenhou bem, ajudou o time e é um jogador promissor. O Abel Ferreira, por exemplo, gosta muito do Lázaro, entende que ele é um jogador, uma peça importante ali do elenco do Palmeiras. Lembrando que outras renovações já estão em andamento, né? A gente trouxe aqui no canal do Marcos Rocha, tem também o Marcelo Lomba, inclusive o meu parceiro Thiago Ferri trouxe, né, essa informação aí do Lomba, por exemplo, do próprio Marcos Rocha, que a gente também trouxe aqui no canal, e essa ideia de compra do Lázaro, né? Então são informações que a gente já estava ali apurando ao longo de ontem, hoje de manhã, e obviamente a gente aqui, como é justo, dá o crédito também para quem dá a notícia aqui e nas redes sociais. Beleza? Eu assim, ó, vou dar minha opinião. Eu acho o Lázaro um bom jogador. Não acho ele top, mas acho que é um jogador que pode se desenvolver, pode se desabrochar, é muito jovem e pode ajudar bastante o Palmeiras. Não à toa, o Abel Ferreira gosta muito desse jogador. E, sei lá, pensando na lateral, pensando no gol, acho que o Lomba é muito bom, é um cara líder de grupo e tal, da maneira dele. E o Marcos Rocha, além de ser um cara já experiente, você já tem a renovação sendo feita, né? A contratação do Jai mostrou isso, um jovem jogador de 21 anos. Então o Palmeiras está nesse caminho aí de fazer um último contrato, talvez com os mais experientes, mas também apostando no Lázaro, que é mais jovem. E vocês, concordam? Comenta aqui. E aí, Diego Batalima, 200 milhões de reais dá 40 milhões de euros, né? Dividido por 3, 17,5 para cada um. É um valor bacana, né? Não é dinheiro de É. pinga, né? Até porque o Palmeiras está batendo o recorde de arrecadação e ainda tem o Uhum. dinheiro do próprio Super Mundial que vai entrar. Fala-se em 50 milhões de euros, mas eu não acredito. Tem o dinheiro da W Torre, né, que está para ser finalizado o acordo, que é mais metadinha, de mais de 100 milhões, e o resto parcelado. E já tem o mês a mês, que a W Torre está pagando, que gira em torno de 1.800 e 2,5. Fora o resto, né? Patrocínio novo que vai pintar, enfim. Então, acho que a Leila Pereira vai pavimentar muito bem a eleição dela, a reeleição dela, com esses recursos e a contratação desses 3 jogadores. 9 eu acredito que venha, mas outras posições eu não sei. Que é um bom valor, né, cara? Pô, é uma grana boa, uma grana que o Palmeiras precisa, né? O Palmeiras precisa de reforço porque o Palmeiras está nesse processo de renovação do seu elenco, né? E pro ano que vem, tá claro que entrar exatamente com esse elenco não tem como, porque algumas peças que já estão envelhecidas neste ano vão estar ainda mais velhas para o ano que vem, né? Então, ter reforços para o ano que vem é fundamental. Essa questão do 9 é engraçado, né? Entra ano, sai ano, a gente tá falando de camisa 9, né? Quando aparece um, aí é o Endrick, aí você tem que vendê-lo, né? Mas sim, Eu e é uma falo do posição 9, cara, difícil, né? porque é meio óbvio, né? Porque ofereceu Sim, para o Gabigol não vai vir, o ano que vem vai investir no 9. É meio óbvio, não precisa nem ter a informação correta, concreta e tal. Mas o que me chama a uhum. atenção é isso, que lembrando que não vai gastar 200 milhões à vista, né? Isso é dividido em 3, 4 anos. Então, vamos que a situação financeira do Palmeiras é bem confortável. Diego, fala para mim. 9 e
Eu, talvez um zagueiro, ou a outra posição, não sei te dizer. Acho que tinha que ser um meia, né? Um meia armador. Será que não? Mais um? Acho que. Eu acho que o grande meia, né? Eu acho, talvez, assim, o 10, porque eu tô pensando num substituto pro Veiga, né? Porque o Felipe Anderson não é substituto pro Veiga, nem o Maurício também, né? São jogadores, outro tipo de jogador, né? Recentemente, até eu Cara, conversei o com. Maurício é cópia do Veiga, cara. Cópia. Putz, eu não vejo assim, Massa. Até Não? pelo porte físico, vejo meio diferente. Eu acho que ele tem características do Veiga, mas ele é um jogador, para mim, mais rápido, mais motorzinho. E eu tô pensando num cara que pisa e cadencia o jogo, sabe? Alguém para fazer esse papel. Talvez nem o Veiga seja esse cara, mas eu acho que esse cara falta no time. Um cara para pisar na bola ali, para cadenciar o jogo. O Felipe também pode fazer isso um pouco, mas não sei. Eu sinto falta de ter um meio assim, um 10, sabe? O quarterback do futebol americano ali com a camisa do Palmeiras. Mas o fato é que, enfim, a gente não sabe como é que vai ser essa próxima janela, né, mas pode sair mais gente, pode ficar mais gente, enfim, tem os empréstimos aí, tem o empréstimo do Lázaro, né, que tem essa possibilidade de permanecer até o Mundial, isso já estava pactuado quando ele veio, né? Tem os Lázaro me contratos do Rocha. incomoda, velho. Lázaro me Então, incomoda. eu acho que ele ainda não. Ah, Eu acho que ele faz bons jogos e ele faz é maus meio jogos, né? preguiçoso, cara, sabe? Assim, não é que é o ser humano, nada disso. Tem que respeitar a história dele como ser humano, como atleta, mas a impressão que eu tenho, a crítica é com todo respeito, tá? A impressão que eu tenho é que sou eu indo para um prato de salada, falando, mas a salada tá lá, eu vou chegar lá uma hora. Uma hora eu chego lá, mas eu passei 20 vezes na carne, na batatinha, na massa, aí eu fui na salada. É o Lázaro, cara. Ele parece que ninguém, sabe? Assim, ele parece que não sente muito o jogo, mas eu não sei, o investimento para ficar com ele é bem alto, né? Tornaria Ah, ele eu não talvez faria. a contratação mais cara da história do Palmeiras, né? Que seria um absurdo, né? Mas eu não acho mal o jogador. Eu acho que ele mostrou alguns lampejos, mas ele parece o tipo de cara que precisa de sequência, de rodagem, né? Eu percebo isso um pouco nele. Eu acho que também ele não consegue se conectar tanto com o time ali, com o que está acontecendo, porque ele é sempre opção de banco, né? Ele vem do banco, né? E agora que o Abel achou essa formação, com os dois triângulos pelo lado ali, eu acho que vai ficar mais difícil para ele entrar no time. Talvez ele não seja o cara que permaneça, mas, cara, como tem esse acordo para o empréstimo seguir, as chances são boas dele ficar, né? Não, acho que é mais fácil ele ficar do que ele ir embora, né? O Abel parece gostar do trabalho dele, né? Mas eu sinto que essa janela de final de ano vai dar uma mexida aí, Massa, no elenco. A gente já tá vendo algumas questões, né? Ontem eu encontrei o William, né? O nosso companheiro aí de canal do Palmeiras 1234, Homem do povo? o homem do povo. Ah, Falávamos será? sobre como o Abel achou o time, como, enfim, como o Palmeiras tá funcionando novamente de um outro modo, né? E aí, o que a gente conversou foi assim, pô, legal, né? Que achou, mas ambos com a mesma tristeza de ver o fim da era Zé Rafael e o fim da era Rafael Veiga. Que a gente já viu o fim da era Dudu, porque eu não acredito no Dudu mais voltando, não por conta dele, tá? Eu acho que as informações que a gente tem é que o Palmeiras continua querendo vender, e eu sinto que ele tá meio sendo, nem vou dizer que é de propósito, tá? Mas ele tá meio que sendo cozinhado ali. Acho que ele não vai conseguir achar um espaço. Então a gente está vendo três grandes peças do Palmeiras nos últimos anos sendo colocados como coadjuvante, né? Não vejo como, na maneira como o Palmeiras jogou as últimas duas partidas antes da parada, o Veiga e o Zé Rafael voltarem para o time titular tão cedo. Claro, tudo pode acontecer, haverá Ah, o Zé Rafael está suspensões. suspenso, inclusive, né? Por enquanto. Sim, sim, sim. Suspenso por 4 jogos, né? Na questão da briga lá, né? No próximo ele está fora, que é contra o Criciúma. A gente vai falar disso no final do programa aqui, do nosso papo, mas pode ter efeito suspensivo e tal, mas pro jogo contra o Criciúma ele está fora. Sim, tá fora e eu, pelo que a gente tem visto do Richard Rios, ontem ele jogou muito bem contra a Argentina de novo. É uma coisa curiosa, né? Ele foi muito bem contra a Argentina, ele tá indo muito bem, esteve muito bem no Palmeiras nos últimos jogos. E aí chega no final do ano, vai abrir a janela de novo. Nessa janela já foi uma pressão enorme para que ele fosse vendido, né? Você vê a imprensa da Colômbia.
a imprensa da Europa falando muito dele, da vinda, isso não é de graça. Isso é um movimento, obviamente, do staff dele para que haja uma pressão para ele ser vendido. Então, não sei se ele emplaca o ano que vem também. Então, pode ser que o Palmeiras precise de um volante, né? O Palmeiras, talvez ele não emplaque ano que vem. Com o Zé Rafael mais cansado ainda, né? Com o menino não é um cara que o Abel confia direto. Tem o Aníbal, que é inquestionável, mas talvez o Palmeiras precise de um outro volante. Então, pode ser que essa terceira peça seja um volante, né, Massa? E lateral também, né? Porque tem o Rocha, que pode renovar ou não, né? Eu já acho que é um exagero renovar com o Rocha mais um ano. E eu gosto do Marcos Rocha, acho que ele pode ser muito útil neste ano ainda, mas o Palmeiras tem que olhar para frente, trouxe o Giai, quer dizer, acho que pode até, de certa maneira, o Giai ser esse cara, mas eu não sei como é que vai ser a questão do Mike. A gente não sabe o que o Mike tem, como o Mike vai ficar. Ele não consegue jogar, né? E a Trivela fez uma reportagem esses dias, não foi nem minha, foi do Bruno Lima, que é o repórter que estava cobrindo a minha folga, que fala que o Palmeiras tem números muito melhores quando o Mike joga. Absurdamente melhores quando o Mike joga. Então o Palmeiras precisa do Mike, né? Só que não tá dando para contar com ele, né? Ele não tá treinando no campo, não tem previsão de volta. É uma situação bem, bem curiosa. Então talvez o Palmeiras tenha que pegar um lateral, né? Mesmo que renove com o Rocha. A verdade é que, assim, legal, 200 milhões é uma grana boa. Se dividir em três é 17, mas a gente não sabe o que vai precisar, né, Márcio? O que vai É, precisar no que vem? Então é vamos difícil de esperar. pensar, né? Sim, é difícil pensar, mas a informação é essa, que vai ter investimento para o fim do ano, talvez até em 3 jogadores. Ô, Bom, Diego Iwata Lima, pedindo para você aí deixar o like, você que está vendo a gente, você comenta aqui nos comentários, é muito legal, mas você não se inscreve, cara. Então pô, a assim não gente dá, vai né? com um passinho de massa. Tartaruga, o elefantinho, olha o elefantinho, olha como ele é bonitinho. Vai, porra, ajuda eu, ajuda nós, nos ajude a crescer com passos de lince. Ô, Diego Atalima, qual é a cor do seu carro? O carro é preto. Preto, muito bem. Olha o que eu tenho aqui. A Tintas Gonçalves faz para você. Isso é uma caneta. Olha que coisa maravilhosa. Essa aqui é a caneta Branco Branquise, código 83503 do Peugeot. E você manda fazer a cor do seu carro, pega o manual, dá lá o código bonitinho. A Tintas Gonçalves vai fazer essa canetinha para você. Nesse caso é branco, certo? E Ó, tem a canetinha só com essa bolinha. Adoro essa bolinha. Você mexe nela, ela fica mexendo. Sou idiota. Então, assim, ó, esse branco, o que que você faz? Você faz assim, ó, e passa no risco, que o risco some. É olha óbvio, lá. né, filho? Não é? Se for uma Sim. empilhadeira que arranhou o seu carro, não vai dar. Não Tem que tem o que ser o fazer, né? risquinho daqueles que é possível, né? Mas sabe aquela coisinha que se incomoda? Você olha para o carro e vê. Toda vez que você olha para o carro e vê. Então, mande fazer na Tintas Gonçalves. Coloca o seu celular nesse QR Code que está embaixo do Diego. Você pode comprar essa canetinha e ganhar 10% de desconto. Só você clicar e massa 10 é o cupom. Você ganha 10% de desconto. Ó, olha que lindeza isso, ó, Diego. Ah, esse aqui Realmente. é o verde candy. Olha que lindo, ó. Bonito, né? Você podia ter a sua Bonito. bike pintada nessa cor, ou no lime perol, que é essa cor aqui, Olha ou esse lá. aqui. Olha que bonito. Esse aqui é o marca Textor. Olha aqui, amarelo luminoso. Olha que bonito. Hã? Pode ser o seu carro, sua bike, sua máquina de lavar, o 7, o 77, 7.077, 7 milhões e 7, pinta se você quiser. Agora uma cor mais sóbria, né? Verde oliva, ó, bonitinho, a cor meio que da camisa do Massa. Olha aqui, ó. Então é isso aí. Tintas Gonçalves está aqui, ó, para você. www.tintasgonçalves.com.br. Vou colocar na descrição também a loja do Mercado Livre. Compre onde você quiser, entrega no Brasil inteiro. Bora, obrigado, vamos nessa. Obrigado a Tintas Gonçalves. Meu caro, falamos dessa informação importante. Você subiu nesta quarta-feira. Lembrando que amanhã o Savério Orlando vai estar aqui ao vivo às 19 horas.
Mas você bateu um papo com ele hoje, a matéria está lá na Trivela, Sim, para quem quiser ler. E aí? Dá um, dá um spoiler, não, porque já está publicado, né? Mas sim. umas 4 manchetes, como se fosse rádio, sobre o que você conversou com ele. O Savério, né, que é o candidato à eleição aí, o que vai ser o candidato à oposição contra a Leila, me colocou algumas coisas muito interessantes, né? Eu achei muito interessante, por exemplo, a maneira como ele descreveu a situação do Palmeiras hoje, né? O Palmeiras vive o que ele chamou de um processo de hipnose, em que o associado não consegue ver além dessas benesses que a Leila coloca, ele não consegue avaliar muito bem o que está acontecendo, assim, em termos por exemplo, do clube hoje pertencer a ela, está nas mãos dela, né? Ele até usou uma expressão muito pesada que eu achei que o Palmeiras é mais um CNPJ na holding dela. Ela tem a Crefisa, ela tem a Placar, linhas aéreas, ela tem uma concessão pública que é a Arena Barueri, e ela tem um time de futebol que é o Palmeiras. E é uma situação que é realmente curiosa, porque a Leila, a maneira dela, ela tomou conta, né, do Palmeiras de uma maneira que hoje o Palmeiras é dela, é personalizado nela, né? Uma outra coisa interessante que ele falou também, que é com relação ao Deixa eu patrocínio, só né? fazer uma parte. Eu não Claro, quero demonizar nenhum nem outro, nem atacar nenhum nem sim. outro. Eu só quero pontuar algo. Não foi assim com o Paulo Nobre? Ele não foi Foi eleito e assim com o Paulo reeleito. Nobre. Ele não Foi assim com prestou o Paulo dinheiro Nobre. para o clube e depois pagou a Sim, si próprio. Começou a pagar a si próprio, não foi? Já sim. começou a pagar na gestão dele, não foi? Dele mesmo? Acho que sim, mas enfim. Não, é que É, havia um mecanismo que era só se e o dois, Palmeiras tivesse superávit no e dois mês, anos depois, isso. ele recebia 1%, né? Ok, mas enfim, na verdade ele emprestou o dinheiro dele para o clube. Então, Sim, e foi presidente do clube com o dinheiro dele rodando. Eu não quero, pô, gente, eu não estou afim de ouvir xingamento, nem filhinho desse e daquele. Papai, mamãe, não quero isso. Estou de saco cheio dessa história. Eu estou dizendo que isso é fato, ok? Não é porque foi igual que pode ser melhor, diferente ou pior. A análise é daí para frente e a análise é do candidato à presidência do Palmeiras, Savério olhando. sim. E o que ele coloca, inclusive a gente conversou só um pouco sobre isso, né? Que a Leila e o Paulo Nobre, eles têm uma coisa em comum, né? Ambos não eram frequentadores do clube, né? Quando se tornaram presidentes, né? Isso, por coincidência, fez com que ambos tivessem o mesmo comportamento, inclusive, né? De tornar a gestão muito personalista, né? O professor Beluso, que foi presidente também, me colocava uma questão. Falava, o presidente do Palmeiras, ele é um funcionário em prol do Palmeiras. Ele não tem que ter nada em função dele. Ele tem que trabalhar para o clube. Ele é o primeiro a ter que trabalhar para o clube. E o que a Leila faz e o que o Nobre fez também, o Nobre levantou a taça, com todo respeito ao Paulo Nobre. Para mim, aquilo é um absurdo, ele ter levantado a taça junto com os jogadores. Eu falei isso para ele. Eu achei um absurdo ele ter levantado a taça. Ele não tinha nada que tá ali. Enfim, ele teve uma gestão personalista também. Ele foi quem abriu essa porta, e ele abriu essa porta para a Leila, né, Massa? Então, é, faz tempo que o Palmeiras não tem um presidente que não é um bilionário, né? Até conversando com o pessoal, o Savério me passa uma vibe muito parecida com a do Paulo Nobre, em termos de como ele se porta, como ele é, com dois diferenciais. Ele é sócio do clube desde 83 e ele não é um bilionário. Então, ele tem. Pense no que o Nobre trazia de bons atributos, ele me passou essa impressão. Mas ele não tem essa alavancagem financeira, o que eu acho saudável, para ser sincero. Eu acho que ter passado por dois presidentes bilionários na sequência deixou uma marca no Palmeiras que não é necessariamente positiva nem negativa, mas é uma marca distinta. É algo que o Palmeiras não tinha experimentado. Mas Bom, ele deixou falou uma uma. marca de títulos, né? Isso não dá para negar. Esse São aqui é o 10 anos ponto. espetaculares. Mas esse aqui é o ponto, Massa, o que ele coloca da hipnose. Por quê? É, Porque o clube está bom, porque os títulos estão vindo, muita coisa foi na visão dele foi colocada para debaixo do tapete. certo. Inclusive o fato de a Crefisa não ter tido um reajuste nos últimos anos. Mas enfim, ele vai estar aí amanhã, aqui amanhã, ele vai conversar com você também, você vai ter essa chance de fazer todas essas perguntas para ele. Mas essa visão que ele me passou do clube ser hoje um clube da Leila Pereira, para mim é muito clara que é isso mesmo, né? Hoje o Palmeiras ele está sob julgo dela para o bem e para o mal. Eu acho ela uma boa dirigente, acho que ela é destemida,
ela enfrenta mesmo Globo, Corinthians, Flamengo, quem precisar, sem nenhum receio. Mas ela também tem os lados dela negativos, por exemplo, que é a questão de. Ele até brincou comigo, ele falou: já falei para os meus filhos, dependendo do resultado da eleição, a gente pode ficar 3 anos sem ir aos jogos do Palmeiras. Ele tem medo, por exemplo, de ter o Avante dele cassado, como alguns oposicionistas tiveram. O pessoal que questionou a Leila por conta do contrato da Placar Linhas Aéreas com o Palmeiras, um contrato que não se viu, teve o seu Avante cassado, então eles não podem ir ao estádio. É uma situação surreal, porque eles fizeram nada mais do que pedir para ver o contrato, né? E tiveram seus avantes cassados. Então, cabe algumas prerrogativas a ela como presidente que não deveriam caber, na minha visão, tá? Essa é a visão minha de associado do clube também, eu também sou associado do clube, assim, para mim algumas questões não me caem muito bem. Mas, enfim, ela foi eleita pelo associado, ela está aí e vai provavelmente ser reeleita, apesar dos esforços da oposição, ela muito provavelmente vai ser reeleita, né? Até por conta disso que você colocou, Massa. O time indo bem, o clube está com piscina nova, o clube está, enfim, está tudo funcionando. É difícil, né, pensar em tirar uma pessoa que está à frente de um projeto que está funcionando, mas que tem seus problemas também, mas na hora da balança ali Mas o na hora associado. da balança pesa o que está sendo bem feito. E o associado aqui vota e ele vai decidir. É isso, cara. Agora, olha como é importante a comunicação. Aquela coletiva desastrosa gerou uma candidatura com um candidato e 4 vices, coisa que eu duvidei que fosse acontecer, mas aconteceu. Isso é muito bom Sim, para o Palmeiras. O debate é muito bom, porque o sem debate dúvida. força a situação a não ficar deitado em cima da prancha esperando a próxima onda. Sabe? Você tem que ir buscar o lugar certo para vir a onda, ou o swell. Se você ficar deitadinho ali esperando a onda vir, vai vir outro e vai atropelar você. Então, acho por isso que eu acho fundamental o debate, tá? Eu acho muito bom que tenha, muito bom que o Savério lançou a candidatura, que a oposição se organizou, e vamos ver. Eleição também, a gente, né, é meio que nem bunda de criança, né? Quando vai abrir a fralda lá, fala, mas pô, só toma leite, mandou tudo isso aqui. Ah, a gente nunca sabe. Bom, meu caro Diego, falamos, não podemos esquecer. O mais importante, domingo tem bola rolando. Sábado tem Sim. Corinthians e Botafogo. Domingo tem Opa! Vasco e Flamengo. E o Fortaleza joga nesta quarta-feira, tudo bem. Ou ontem, se você está vendo na quinta, né? Jogou, você já sabe o resultado. Empatezinho aí Uhum. entre Fortaleza vai bem. Mas enfim, isso não é problema nosso. O Palmeiras tem que jogar e ganhar do Criciúma. Acho que não dá para pensar num time diferente do que foi aquele que jogou contra o Atlético Paranaense, né, Diego? Não dá, e eu não gostaria que o Abel pensasse num time diferente. Tem que ser esse time. Eu mudaria uma questão, vou insistir nisso, mas eu sei que não vai acontecer, que era o Gustavo Gomes deixar o time para o Vitor Reis entrar no lugar dele e não no do Murilo. Mas eu acho que, inclusive, o Vitor Reis vai perder o lugar, e acho que vão ser os dois de sempre ali, que são grandes zagueiros também, embora eu tenha uma predileção pelo Vitor Reis, porque eu entendo que ele traz aspectos diferentes para o time. Mas é aquele time, Massa. Eu gostei muito dos trios pela esquerda e direita, né? Achei que aquilo funcionou muito bem, e são esses jogadores que são capazes de fazer isso. Não é todo jogador do elenco que vai conseguir entrar e fazer isso. E é isso, Massa. Não tem que inventar. Agora, mais uma vez, né, cara? Data FIFA. Data FIFA também é fralda de nenê, né? A gente realmente não sabe o que vai É, sair depois dela, cara. aí, ó, O Palmeiras estava embaladaço, né? dos 15 dias serão 11 de trabalho. É, É um bom número. o Palmeiras vem embalado, né, Massa? Inclusive, esse jogo contra o Criciúma, na sequência que vinha, era jogo perfeito para reafirmar, né? Esse crescimento que veio, porque Então, veio a cara, mas vitória. agora, mas pensa bem, agora tudo que foi treinado fisicamente o time ganhou, né? Os caras estão inteiros. Para os últimos 13 jogos, ainda tem mais 2 datas FIFA, outubro e novembro. Vai, Sim. meu, vocês não sabem o terror que é uma data FIFA para um canal segmentado.
que Como fala do setorista. Palmeiras. Eu só falo de Palmeiras, né? É um inferno, cara, você sabe bem. Inferno. Mas Inferno. enfim, meus amigos, olha, diga, conclua. Eu acho que tem que ser esse time mesmo, Márcio. Acho que não tem o que inventar. Espero que ele mantenha. Agora, o time estava embalado, né? Tava jogando embalado. Veio da boa vitória contra o Cuiabá, veio da boa vitória contra o Furacão. Boa vitória, enfim, né? Mas boa no sentido de ter jogado bem. E o Criciúma era perfeito para fechar essa trinca, né? E fechar os 9 pontos. Mas, enfim, todo mundo parou, né? Todo mundo parou. Enfim, o Palmeiras também parou. E vamos ver como é que todo mundo vai voltar, né? O que eu lamento é que o Palmeiras, na maioria das datas FIFA, voltou pior do que estava, né? Então, para um time que estava se encaixando, não era a hora de ter acontecido o que Não aconteceu. era, mas se Mas voltar pior e aconteceu, ganhar de um a enfim. zero também tá tudo bem. Precisa O ganhar o importante é jogo. somar pontos, né? É É isso isso. aí. Mas legal que eu acho que, assim, não só os jogadores, mas como a torcida também virou a chave de eliminação de Botafogo, caramba, busca do tricampeonato e até logo, né? Não tem que pensar em mais nada e, como você mesmo fala, para trás mente já foi. Agora Já é para foi. frente e vamos que É vamos. isso. Vamos lá, para frente, mente. Como diria o Dorico Paraguaçu, vou ver se eu coloco o Federation Bureau, Investigation para descobrir quais os jogadores do Palmeiras, quais posições o Palmeiras pode contratar no fim do ano. Rapaziada, ficamos aí com o nosso giro de notícia pra você ficar por dentro de tudo, não perder nada. Já chega deixando seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e você vai acompanhar todas as notícias aí do Palmeiras, o Verdão, o maior clube do Brasil, tá ligado? Então, pra você não perder nada, já chega deixando seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Um grande abraço no coração, até o próximo vídeo. Vamos que vamos, tá, rapaziada? Só vamos que vamos.